Mãe Carmen Orilode, quem vem à Bahia tem paz ao te ver. Branco da beleza, proteja meu ser e a mim. Mãe Carmen Orilode, Mãe Carmen Orilode, seus filhos unidos vêm hoje cantar a nossa oferenda para o Batala Motumba e Adagã e a Lapésia que querer que bomia Boa noite a todos, a todas, a todes. Estamos chegando ao fim, não é, dos nossos 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Já estou vendo aqui que Tatiana não está conseguindo participar. Deixa eu mandar o convite de novo. Deixa eu ver. Mandei o convite novamente, Tatiana. Vê se dá certo agora. Ah, deu certo. Maravilha. Maravilha, maravilha. Porque ainda meu celular está meio louco ainda. Eu fiquei traumatizado. E, bom, nós estamos chegando ao final dos nossos 21 dias de lives. Começamos no dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nós terminaríamos no dia 10, mas como eu tive problemas, né? Teve demanda. Aí acabei perdendo alguns dias. E todo mundo convidado, nós vamos encerrar amanhã no YouTube, né? Todo mundo convidado. Bom, no primeiro bloco, nós falávamos mesmo sobre os casos de intolerância religiosa. Falávamos sobre a origem da data, em 2007. Falamos sobre os casos de intolerância religiosa, não é? Falamos, né? Quer dizer, contextualizamos a intolerância religiosa. Aí, num segundo momento, eu fiquei muito interessado numa ideia que eu já tenho faz algum tempo, que é o Nós Falaremos por Nós. Porque o que acontece? As pessoas não sabem quem nós somos. Elas não sabem por que nós chegamos ao terreiro, como é que nós chegamos ao terreiro, por que nós ficamos no terreiro. É capaz ainda de perguntar por que você está ficando nesse negócio, não é? Então, aí eu comecei a ficar muito interessado na nossa história, não é? Que as pessoas... e aí eu tenho recebido muitas mensagens de carinho e gente, né? Quer dizer, muita gente interessada em conhecer o terreiro, que é importante para nós, é importante. Não, a nossa religião não é proselitista, mas é importante que as pessoas conheçam, porque se elas conhecerem minimamente, a gente vai afastar a intolerância religiosa, o racismo religioso, não é? Pessoas retornando ao terreiro, não é? Quer dizer, então é um trabalho. Inclusive, eu já vou anunciar aqui que eu vou dar continuidade a 21 dias de lives com histórias de gente de terreiro. Então, as pessoas contando as suas histórias, não é? E aí, nesse segundo momento, a gente já começou a fazer um pouco isso, né? Trouxemos Ialorixás, Babalorixás, trouxemos Iaôs, não é? Trouxemos gente de terreiro. E aí eu decidi dedicar hoje, não é? A sexta-feira,
a duas mulheres de terreiro. A Tatiana Henrique, não é? Que é mãe, que é artista, que é acadêmica. Ela vai falar também, né, sobre... Ela está aí com um trabalho bem aí para começar. E é de terreiro também. Ela também é de terreiro. Mas, de verdade, nem eu sei a história dela, como é que ela volta ao terreiro, como é que é esse reencontro. Eu sei que a gente começou a conversar, se apaixonou e o casamento está chegando. E aí é isso. Tatiana Henrique está aqui, mãe, artista, professora, acadêmica, contadora, não é? Quer dizer, contadora de histórias, que nós amamos, todo mundo ama. E aí eu gostaria que você falasse livremente sobre o que é ser de terreiro, como você chega ao terreiro, o que o terreiro significa para você. Terreiro no sentido amplo. Eu não estou terreiro candomblé, terreiro umbanda, é o terreiro preto Sim, nosso. sim. Primeiro, boa noite, Pai. Sua bênção. Bênção de todas, de todes, de todo mundo que está aqui, estudantes, né, pessoas que estudaram comigo, pessoas que fizeram parte, que são irmãs de contação de histórias, irmãs de pesquisa, enfim, irmãs e irmãos. Muito obrigada. Muito obrigada por chamar. É sempre uma honra conversar com o senhor, ouvir o senhor, enfim. Trocar, né? É isso. Pai, essa é uma pergunta que é profunda, né? Que é muito simples e muito profunda. Eu vou dizer assim que é simples e profunda pelo seguinte, porque como é que é a história de terreiro? Eu vou dizer que a história que o terreiro sempre esteve comigo, sempre esteve conosco, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito na possibilidade da gente atravessar tempos, da gente atravessar memórias, atravessar corpos, não é? Do nosso ir e vir e voltar e soprar e nos remodelar, sermos remodelados de novo, né? Tem várias possibilidades de aprender juntos. Então eu vou chamar de todas essas vivências de retornos ao terreiro. Por quê? Porque nesse momento, nessa jornada que a gente está aqui, essa certeza, né, esse sentimento, essa sensação, essa percepção dessa continuidade, ela se faz muito presente, né? Então eu vou dizer que o terreiro ele sempre esteve aqui, né? Nós sempre estivemos em terreiro, mesmo para além desses 42 anos desse corpo aqui. Isso é a resposta profunda, né? Vamos dizer assim. E a resposta simples para essa jornada aqui é: o terreiro ele entra na minha vida através da possibilidade de contar histórias e através da possibilidade da família também. Assim, vamos lá, vamos ser sinceros, né? O Brasil, o Brasil, ele tem um negócio, né, o senhor estava falando de intolerância, de racismo religioso, né? Mas o que acontece? O católico, às vezes, né? Até o protestante, ele passou pela Umbanda, ele passou pelo Candomblé, ele ouviu um atabaque, ele sabe o que é, ele pula onda, não é? Então, tem um lugar, né, da nossa espiritualidade, né, do que a gente pratica dentro do terreiro e nessa noção de terreiro expandido, né, que se espalha pela nossa vivência nossa vivência cultural. Não é? Enquanto lugar de Brasil, essa construção de Brasil, ela atravessa. Ela atravessa porque as nossas pertenças, né, de candomblé, elas são antigas, né? Elas vêm desde do candomblé Congo-Angola, né? E depois os iorubanos, os Fon, os Jeje, enfim, né? Então tem todo esse lugar, né? Então tem um atravessamento histórico aí que nos aterra nesse lugar, por mais que a gente não perceba, né? Então esses vestígios, né, dessas vivências, eles vão atravessando o nosso cotidiano, o nosso modo de falar, enfim, né? Então, tem um lugar da nossa vivência cultural, assim como a gente faz a festa junina, né? Como a gente passa pela festa junina, né? Que atravessa também, que também se bebe ali, é embebido, é permeado pela cultura espiritual dos terreiros, né?
Então, dentro disso, desde pequena, eu frequento terreiro, né? Eu frequento terreiro com a minha mãe, porque minha mãe vai fazer um trabalho, né? Vai fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Então, a gente vai junto, né? Então, eu vi aquele mundo ali na minha frente, né? Mas não fui uma criança que fui criada no terreiro, né? Ou seja, participando cotidianamente. Eu sei que existe e sabia até pela dor, no sentido de... até do sentido do senso comum, de quando as pessoas vão falar de algo, né? Como, isso é macumba, isso é aquilo, né? Então, convivi ali na minha infância com a beleza e com esse chiado, com esse ruído, né, sobre o que nós somos, sobre quem nós somos, né? Então, eu lembro até hoje, né, de pombagiras, né, enfim, de caboclos, enfim. Eu lembro de uma vez de um Obaluayê, às vezes eu conto isso, né? Eu pequena no terreiro, a gente brincando ali, correndo, porque criança é isso, né? Criança no terreiro vai correr de um lado, vai correr do outro, porque é quintal, né? Terreiro é quintal. E chegou o Baluayê, e aí eu lembro de todo mundo, das pessoas, dos mais velhos correrem para cobrir a gente. Não, tem que cobrir as crianças, tem que cobrir as crianças. E eu ficava pensando, por quê? Por que cobrir as crianças? Por que a gente não pode ver? O que tem, né, de segredo? Qual é esse lugar? Não entendia, né? E aí o tempo foi passando, pai, e a gente se afastou. Eu só fui voltar ao terreiro através da minha mãe, através da Ila, quando ela passou por um momento muito, muito doloroso da vida dela, né, de doença, e nessa de se recuperar, ela se encontrou com o meu padrasto, que já retornou à massa de origem, e ele era babalorixá de Umbanda. E aí a gente foi para o terreiro de Umbanda. E foi ali, pai, que eu entendi a beleza, eu entendi aquilo que eu não entendia antes, né? Eu me encontrei com as histórias, foi a primeira vez que eu me encontrei com as histórias, né? Porque ali a gente estudava a gênese da Umbanda, e com uma certeza muito, muito profunda ali, né? Pelo menos ali, naquele terreiro, de que a Umbanda não se fazia sem orixá. Então a gente precisava entender os orixás, a sua gênese no continente africano, de onde eles vinham, os seus fundamentos, por que eles estavam ali naquele congá, né? O que a gente fazia ali, né? Quando eles vinham, e os seus entrelaçamentos com a Umbanda. Então foi assim, entendendo assim também os itãs, entendendo as narrativas, entendendo esses caminhos tantos que eles percorriam, né? Entendendo ali aquelas vivências, né? E aí é interessante quando o senhor fala uma coisa que eu venho aprendendo com o senhor, né? Que é de quando a gente está longe do terreiro e da importância do terreiro físico, e da gente carregar o terreiro com a gente, no cotidiano, né? O que aconteceu? O meu padrasto, babalorixá, ele ficou doente, ele desenvolveu leucemia, né, e foi esse motivo da passagem dele. Nesse processo, ele precisou se afastar do terreiro, né? E se afastando do terreiro, na verdade, a família toda se afastou, e eu também, né? Todo mundo. E é isso, né, pai? Quando é... não sei, eu sou meio romântica no sentido de ver o mundo encantado. E aquilo ali era tão encantador para mim, era tão profundo, era tão necessário, que eu demorei muito tempo para poder entender, escolher de coração aonde pisar de novo, aonde voltar para um terreiro físico. Mas de verdade, honestamente, o terreiro continuou comigo. Ele continuou através das histórias, através de onde eu podia carregar, do que eu podia carregar comigo, que eram as histórias dos itãs, dos orixás, né? E ali, quando eu entro no teatro, mais tarde, isso aí eu tenho ali uns 15, 16 anos. Quando eu entro no teatro, né, com 19 anos, 18, 19 anos, eu entendo ali, através dos estudos em cultura popular, que o teatro ele também pode abraçar a espiritualidade, a religiosidade. E aí vem todo mundo e continua todo mundo. E aí a gente continua. Até esse momento. Vou parar de falar um pouquinho, que senão eu fico falando. Contador de histórias é isso, né? Vai falando. E talvez, não é? Talvez o teatro seja também um grande terreiro, não é? Quer dizer, o teatro ele tem uma dinâmica de terreiro, né? Ele tem
ele tem transe, né? O teatro tem transe, o teatro tem, não é? Então, Sim. você sabe, né? Quer dizer, essa ideia de quebrar as paredes do terreiro, no bom sentido, não no mau sentido, É. ela nasce na quarentena, né? Quer dizer, porque eu comecei a ficar muito preocupado, né, com os filhos, né, com os filhos, com as filhas, né? Comecei a ficar muito preocupado. E aconteceu uma coisa muito interessante. Uma filha de Oxum, logo no começo, ela estava muito jovem de iniciada, né, de Iaô, e Oxum, ela já tinha tirado o quelê, enfim, a gente já tinha resolvido tudo, até por conta da pandemia, e ela entrou em transe, não é? De incorporou Oxum em casa, no apartamento. E aí ela ficou desesperada, porque achou isso meio fora do protocolo. Então, eu fiquei pensando, falei, não, isso não pode ser alguma coisa tomada como fora do protocolo, ou excepcional, ou incorreta, né? Quer dizer, nós precisamos, em alguma medida, levar o terreiro para casa. A gente precisa, sim, o espaço físico, como você disse, ele é fundamental, né? Quer dizer, ali a gente se reúne coletivamente, ali a gente se alimenta coletivamente, se nutre coletivamente, mas é preciso levar o terreiro para casa, não é? Quer dizer, então, é verdade, né? Quer dizer, o terreiro nunca saiu de dentro de nós, né? Nunca saiu de dentro de você. E também uma outra moça falou, eu perguntei para ela uma vez, uma moça negra, uma rainha, e uma rainha africana, eu falei, você é de terreiro? Ela falou, ai, pai, eu já fui, mas eu não sou mais. Aí eu falei, por que você não é mais? Ah, eu não estou frequentando. Eu falei, não, filha, você é de terreiro, não precisa marcar cartão, não precisa, entendeu? Você é de terreiro, né? Acho que a gente ganha muito, né, com essa noção ampliada, não é? Sem dúvida, pai. E Eu acho que Desculpa, desculpa. pode dizer, diga, tá com pensamento, fala. Não, é porque tem um lugar que a gente, que a gente vai entendendo, né? Até com relação aí é meio professor, começa a professora aqui a falar, né? Da gente entender que a gênese do candomblé, enfim, do Ifá, da Umbanda, né, essa gênese da sociedade iorubana, né, dessa sociedade, ou Congo-Angola, enfim, elas são, tudo que existe ali, o que existe dentro do terreiro, nós são microcosmos, seja bem entendido isso, né? Microcosmos de uma sociedade, ou seja, o que nós podemos e que nós podemos trazer, né, que os nossos anteriores puderam trazer do continente para cá. Então, como é que naquele espaço ali nós reconstruímos o continente africano, reconstruímos as nossas cidades, reconstruímos os nossos ilês, reconstruímos os nossos quilombos, né? Então, todo o estatuto de sociedade, toda a instituição, todos os contratos institucionais, não é? E isso é espiritualidade. Né? Eu gosto muito de entender espiritualidade, até para dialogar com quem é ateu. Assim, espiritualidade é um contrato com a vida. E sendo assim, espiritualidade é como você enxerga e trata o teu semelhante, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho. Né? Isso é espiritualidade. Independente ou interligadamente, porque a gente sabe que tem várias dimensões, enfim, né? Com a pertença religiosa que você vai carregar para você ou não. Muitas vezes, sem essa pertença religiosa, sem essa escolha, muitas pessoas que são ateias, elas têm comportamentos espirituais profundíssimos e de profunda ética. Não é muito mais do que muita gente de muito terreiro por aí. E aí, quando o senhor fala dessa questão, né, de carregar o terreiro, e aí eu junto com a questão do teatro, né? Sim, o senhor me faz pensar e lembrar que o teatro, os teatros, né, nas suas várias dimensões, né, nas suas várias terras de origem, né, no continente africano, na Índia, no Oriente Médio, aqui nas Américas também, eles nascem desse contrato
com a vida, desse contrato espiritual com a vida, né? Ou seja, há um entendimento de que há uma dança cósmica, há uma dramaturgia cósmica, digamos assim, que é a nossa própria vida, e que existe a urgência de memória, de se instaurar memórias, e de que essas experiências, desses contatos cósmicos, eles sejam rememorados, eles sejam passados adiante, e em serem passados adiante, eles lá do passado eles se tornam presente, ou seja, o teatro ele dialoga com o terreiro, né, com o candomblé, com as religiões de axé, por essa necessidade de trazer para o presente a vida, de trazer o que aconteceu, trazer para o agora a experiência que já sucedeu e aprendermos com esses caminhos, né? Então, dentro desse sentido, essas culturas, por exemplo, e também o teatro na sua gênese, o teatro ocidental, né, lá na Grécia, antes, né, ele também tem um lugar, um casamento profundo com a ritualidade. De entender os sopros, entender o vento, entender a terra, entender o passo, entender a corporeidade, entender por que eu faço um gesto X ou Y, né? E dar significado a isso. Né? Então, o teatro, ele é baseado, a gênese dos teatros, elas são baseadas em rito e mito. E em propagação de memória. Então, sim, nós de teatro nós somos extremamente rituais, né? E dentro da nossa pertença preta, afrodiaspórica, nós bebemos, eu pelo menos, né, quem pesquisa performance ritual bebe nessa fonte, nessa cabaça inesgotável que é o terreiro, que são os ensinamentos ancestrais. Exatamente, exatamente. Quer dizer, o teatro é também um lugar de culto a memórias, né? Quer dizer, a matéria-prima do teatro são as memórias, né? As narrativas são o quê? Narrativa é memória, não é? Quer dizer, as histórias são o quê? São memória, né? Quer dizer, então, é um grande culto mesmo, né? É um grande culto às memórias existenciais, as memórias que já estiveram, né, estiveram aí e que estão nos ensinando, não é? Às vezes as pessoas não entendem muito, ou talvez não se fala muito sobre o grande papel do candomblé. Por exemplo, nós estamos de branco hoje, né? Quer dizer, nós estamos de branco em honra ao Oxalá, não é? Mas mais do que isso, veja que interessante. Nós também estamos de branco porque estamos nos somando a todas as pessoas de terreiro que usaram, que já retornaram à massa primordial e que usam branco. Então, a gente esse símbolo é um símbolo de pertença, de um corpo expandido, não é? Eu falo muito isso, inclusive, você já me ouviu falar sobre Euó, sobre Quizila, sobre os interditos. Não, quer dizer, há uma face dos interditos que são muito nossa, mas há uma outra face também, que a gente não vai precisar compreender tudo, que tem a ver, eu vou respeitar... Então, por exemplo, hoje também é interdito usar roupas pretas. Eu vou respeitar esse interdito porque eu quero me somar a um corpo expandido que respeitou. Não é? Quer dizer, então, quando eu respeito, eu também trago a memória dessas pessoas. Não é? Quer dizer, então, tanto o teatro quanto o candomblé são lugares, não é, de culto à memória, né? Memórias coletivas, memórias existenciais. Bom, nós vamos fazer os 21 dias de lives, não é? E aí você já vai ter que voltar, porque é tão delicioso de ouvir, né? E acho que tem muito essa coisa da voz, né? Da voz suave, da voz gentil de Oxalá. E nós vamos ter de voltar. Mas eu tenho uma questão final, que qual o papel do terreiro, não é, para a mulher Tatiana? Até porque
você lida também com muitas narrativas. Como é que tudo isso lhe afeta? De que maneira, não é? Quer dizer, porque eu estou muito preocupado, você sabe, em repotencializar sentidos, porque nós sofremos um processo imenso de apagamento de sentido. A gente muito na praxis e ficamos... E também o racismo, né? A intolerância e todas essas formas de perseguição e opressão, elas acabaram nos colocando num lugar de praxis e esvaziamento semântico. Então, eu estou muito interessado, e eu vivo fazendo essas perguntas, quer dizer, qual que é o papel, né, da cabaça útero ancestral? Qual que é o papel de ser afetada por essas filosofias, né, das histórias africanas? Qual é o papel do terreiro dentro de você? Como é que isso... O que isso faz com a gente? Ou com uma mulher, Tatiana? Pai, isso me dá lugar para voltar. A certeza de que existe um grupo de pessoas, existe um pensamento que vai dizer de mim, e por quem eu vou dizer traz a certeza, não uma certeza arrogante, mas uma certeza arrogada. E aí eu estou falando arrogada, de arrogante nesse sentido comum e arrogada no sentido etimológico da palavra, que é de arrogar, de chamar para mim. Uma certeza arrogada de que as mulheres de terreiro, a matrilinearidade, ela é a origem do mundo. Ela é a origem de ser. É um momento é quando eu posso sentar em silêncio e entender que a corrida da vida não precisa ser, que é possível caminhar, é possível respirar fundo, é possível pausar, né? E é possível olhar para os demais, independente do seu gênero, independente, né, do que o Ocidente diga sobre o seu gênero, e entender que nós somos todo, são essas certezas. E dizer autodeterminação, Malef Assante ele dizia isso, né, numa palavra, é agência. É agência. É entender que eu não preciso olhar pelos olhos dos outros. Eu não preciso olhar para mim, para minha pele, para os meus passos, a partir da ótica do racismo, mas pela cosmo-poética, pela cosmo-estética dos meus ancestrais africanos. E que quando eu precisar de respostas, eu só fazer silêncio, sentar atrás de uma árvore, colocar a mão na terra e a resposta vai vir. Axé, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Que delícia lhe ouvir. Lhe ouvir é respirar, é sério. É se encher de ar. Se eu lhe ouvir, é se encher de ar. E que delícia poder também matar um pouco a saudade, não é? Sim, sim. E muito obrigado, filha, pela disponibilidade, pela partilha. Foi maravilhoso, não foi, pessoal? Foi maravilhoso. Passou rápido. Voou, voou. Agora vamos sair de Obatalá e vamos para Oiá. Fogo de Oiá. Vamos para o Fogo de Oiá. Beijo, filha. Beijo, Pai, sua bênção de todos. Muito obrigada, do pé. Saúde tá longa. Axé. Espera aí que Gilvânia pediu
pediu uma música, peraí, em homenagem à ancestralidade dela. Nós vamos colocar. Não saiam daí, que não terminou, hein? Não saiam daí. Deixa eu já ir chamando. Oi, minha filha! Espera aí que eu vou pôr a música. Espera um minuto. Espera aí, fica quietinha, não fala nada. Vocês também não fujam, hein? Continuem com a gente. Ih, desapareceu aqui. Vamos direto ao assunto. Gente, estou recebendo minha filha de Inhaçã, de Oiá. Ela mora na Inglaterra, não é? Gil do Curuzu. Ela é baiana, mas está há muitos anos fora do Brasil, já conhece vários países pelo mundo afora. Ela é mãe, ela é uma pensadora, ela é uma pesquisadora, uma leitora, uma provocadora. É mulher, vento, ventania, tempestade, raio, não é? E ela não queria fazer live comigo, gente. Mas ela acorda de manhã e ela faz live, mostrando a cidade dela, mostrando a relação dela de axé com os filhos, não é? E eu falei, não, estamos chegando ao final dos 21 dias de live e eu gostaria muito de que você partilhasse, não é? Ela tem uma ancestralidade, né, de terreiro, e ela retoma isso, surpreendentemente, na pandemia. E aí eu falei, não, nós precisamos da sua fala ficar registrada nestes 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então, minha filha, é o seguinte, a palavra é sua, você se apresente e já vai descendo a ladeira do Curuzu, já vai contando a sua história. É Caleô, papai. O senhor está me ouvindo? Aláfia. Pedir a bênção aos os meus mais novos, aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos. Pedir licença à minha ancestralidade e à origem de todos que estão aqui. Esse não é um lugar confortável para mim, porque eu sou dos bastidores. Eu digo que eu faço a militância na minha cozinha, né? Como mãe, na minha cozinha. Então, eu não gosto muito desse lugar aqui, porque é um lugar desconfortável, não é um lugar... Eu não sou eu sou uma nômade, né? Aqui, mas se é preciso deixar uma fala que venha dar a minha contribuição em agradecimento a essa grandeza que é o senhor, né? Professor, babá, esse acendedor de sóis na minha vida e na vida de muitos, aqui estou. Eu lhe agradeço muitíssimo por o senhor ter insistido, né? Eu acordo e já encontro lá um flyer. O senhor joga a bomba e sai correndo. Então, eu quero agradecer aqui as minhas irmãs do coletivo, que eu estou vendo aqui, né? Do coletivo Mães Pretas presentes, todas aí. Gil Rainha, Gil... Então, bem, eu vou explicar um pouco como eu cheguei até aqui, né? Meu nome é Gilvânia Peixoto, eu sou filha de Ginalva dos Santos Peixoto, de Raimundo Jorge Carvalho Peixoto, e neta de Mariá do Espírito Santo, uma doné. E eu nasci no Curuzu, na Liberdade, em frente ao MNU, o Movimento Negro Unificado, que eu acho que foi o primeiro em Salvador. E nasci no dia 1º de fevereiro, né, na mesma data que a Lélia Gonzalez. E
até os 9 anos de idade, eu fui criada com minha avó. E minha avó, a vida da minha avó transitava entre a casa dela e o terreiro. Eu acho que ela passava mais tempo no terreiro do que dentro de casa. Então, quando tinha a festa do terreiro, eu ia para o terreiro. Só que minha mãe não era de candomblé. O meu pai, sim, o meu pai era ogã dessa casa. E minha avó, nessa época, era mãe pequena. Há dias que eu vim saber que minha avó era uma dona. Tá muito alto aqui para mim. Tá. Deixa eu baixar um pouco. Então, o senhor está ouvindo bem? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Então, até os 9 anos de idade, eu fui criada nesse ambiente de terreiro. E o terreiro da minha avó é um terreiro que tem uma importância muito grande, porque lançou o primeiro bloco afro dentro da cidade de Salvador. Então, um terreiro de resistência, um terreiro de militância, né? Meu pai dizia que tomou muita porrada para colocar o terreiro na rua. Meu pai teve aquela época que ele era Black Power. Então, eu nasci ouvindo aquilo, né? As músicas de Edson Gomes, Jenny Cliff, então todo aquele ambiente. Só que minha mãe não era de terreiro e minha avó também não queria que minha mãe tivesse aí nesse ambiente. Ou seja, dizia que meu pai era a ovelha negra da família. Tinha muitas coisas que dizia. Era a Bela e a Fera. Meu pai era chamado de Blue Brax 4. Coitado, sofri horrores. Porque minha mãe tinha a pele um pouco mais clara. E, enfim, então, minha mãe casou com meu pai. E daí, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe, por ser funcionária pública, era auxiliar de enfermagem, ganhou um apartamento distante, né? Daqueles apartamentos que oferecem do governo, não sei como é que funciona. Então, muito distante. Uma cidade chamada Cajazeiras. E ali, com 9 anos de idade, eu fui sequestrada da minha avó. Eu vivia num ambiente com a minha avó de uma educação tão rígida que, ao dormir, minha avó me dava beliscão para eu fechar as pernas. Minha avó não me deixava brincar com os meus primos, porque eu era menina. Mas eu estava sempre na cozinha com ela, tomando água de arroz, vendo o cágado passar. Via ela fazer os fios de conta, engomar aquelas roupas lindíssimas, né? Aquelas roupas, engomar aquelas saias, aquelas coisas. Quando ela não estava no terreiro, ela estava se preparando para ir para o terreiro. Então, eu pequena via isso. Então, quando eu fui para Cajazeiras, aquele mundo desapareceu. Um lugar distante. Minha avó não podia ir para ali, porque era distante, não tinha meio de transporte, era horrível para chegar ali, enfim. E ali eu fiquei. Então, dali houve uma ruptura, porque minha avó já não podia me levar para o terreiro. E dali apareceram outros mundos, né? Porque era todas as pessoas jovens e tudo isso. Só que minha mãe não era de terreiro, mas tinha um senhor chamado Sultão das Matas, que era o que nos curava dentro de casa. Se eu tinha um problema de garganta, ou meu pai tinha alguma desavença, daqui a pouco eu ouvia lá uma coisa e eu me escondia, porque eu morria de medo. Eu tinha muito medo. E minha mãe manifestava o Sultão das Matas. Só que minha mãe nunca quis cuidar. E nesse prédio que a gente morávamos no 2º andar. No 3º andar, tinha uma senhora que tinha uma casa que chamava Mesa Branca, que hoje vocês chamam de Umbanda. Então, sempre havia festa lá, né? Do caboclo, chamava para dar pipoca, para oferecer canjica. E aí minha mãe não teve jeito. Sobe para lá e minha mãe começa a trabalhar naquela casa e tal e tal. Meu pai não estava de acordo com aquilo, porque meu pai era de candomblé. Não havia muito entendimento, né? Naquela época. Ou você era de candomblé, eu acho que meu pai nem acreditava muito no Sultão das Matas, né? Enfim, aí minha mãe continuou ali cuidando do Sultão das Matas e ela tinha aquelas coisas todas do Sultão. Só que ela disse que passava pela rua. Não, naquele momento ela ainda cuidava.
Só que houve uma desavença, ela já não gostou, ficou muito difícil administrar aquilo com 3 crianças, éramos 3, eu aos 9 anos de idade passei a tomar responsabilidade das minhas irmãs, longe da minha avó, volta minha mãe para a Liberdade, para o Curuzu, mas lá para casa da mãe dela, não para casa da minha avó. E aquilo foi horrível para mim, porque eu morava num apartamento com água caindo da torneira, era outra realidade, né? Tinha um matagal para ir para a escola, passava pelo meio das cobras. Era outra realidade, não era o quilombo que era o Curuzu. E minha mãe deixa de cuidar do Sultão das Matas. E quase enlouquece, porque ela disse que ia na paragem do ônibus, via um índio, dormia, acordava toda lapiada, era um inferno, tinha uma dor de cabeça que nunca mais curava. E lá ela vai se parar no espiritismo. Então, minha mãe passa a ser espírita e passa a associar todas as mazelas que tinha ao candomblé. Porque meu pai era do candomblé, então era o candomblé que era ruim, era o candomblé que não sei o quê. E a gente vai observando aqui, ó. E naquele mesmo tempo, eu vou para a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica me absorve, eu passo a formar parte do grupo chamado EBJ, Escola Bíblica de Jovens. Mas o curioso é que a Igreja Católica, nesse bairro, Liberdade, se chama Igreja de São Cosme e São Damião. E quando a festa de São Cosme e São Damião, jogam até queimado. Quer dizer, joga rebuçados, né? Queimado, já não lembro mais como é que chama aí. Então, há aquela associação. É muito engraçado na Bahia, né? Com o Senhor do Bonfim, que é Oxalá, o São Cosme e Damião, enfim. Mas todos os meus colegas da EBJ eram católicos. E quem era que podia dizer que era de candomblé? A gente até escondia que a minha avó era de candomblé, não podia, porque candomblé era coisa ruim, né? E depois, todos aqueles que não estavam no candomblé, eu via prosperar, passar no vestibular, e era outro mundo que eu não presenciava, que eu não via no candomblé. Ou pelo menos que chegava aos nossos ouvidos. Então, eu daí passo a ser católica. Vou contra o espiritismo, porque minha mãe era espírita e eu acreditava no catolicismo, enfim. Mas um belo dia, minha mãe, que era uma pessoa muito boa, uma mulher assim, de uma bondade incrível, começa a ler para mim um livro chamado Bairros Estranhos. E eu me emociono muito com aquele livro. E aí eu passo a ler os livros e começo a frequentar as sessões espíritas. E vou seguindo o espiritismo. Minha mãe vem a falecer. E foi, para mim, traumático aquilo tudo, porque minha mãe falece no mesmo período que minha irmã dá o brote psicótico, que geralmente minha irmã é esquizofrênica, hoje ela está equilibrada, mas geralmente é aos 16 anos de idade. Então, ao mesmo tempo que minha mãe falece, minha irmã está naquilo. E eu, naquele momento, já fui trabalhar no supermercado, lancei linha de cosmético, tinha uma loja de cosmético, e tudo naquela loucura toda, que minha mãe falecendo, eu com minha irmã, enfim. E aí aparece a oportunidade de eu vir para aqui, para a Europa, né? Para ser au pair na Espanha, e eu não pensei 2 vezes. Eu era muito medrosa, mas para expandir financeiramente, eu sempre fui, porque eu em Cajazeiras vendia cocada, sempre tinha o dinheiro do pão. Quando faltava alguma coisa, aí dizia, Vaninha tem, porque minha família me chama de Vaninha. Porque eu sempre trabalhei, vendia no camelô, sempre fiz alguma coisa, sempre vendi alguma coisa. A Jess sempre teve presente na minha vida. Então, eu venho para a Europa e eu me distancio de tudo isso, que o espiritismo sempre esteve aí, porque foi algo que minha mãe me deixou. Mas o candomblé não, porque meu pai também tinha os conflitos dele, enfim. E eu me distancio disso tudo. Eu esqueci, eu nunca tinha feito na vida um jogo, eu nem sabia de que orixá eu era. A única coisa que eu fazia era oferecer flores para Iemanjá, porque minha vida financeira ia muito bem, obrigada. Então, eu tinha aquele compromisso de oferecer flores, mesmo porque minha mãe era de Iemanjá.
Muitas coisas aconteceram. Eu vivi na Espanha, depois de viver 13 anos na Espanha, eu estava bem financeiramente, tinha uma empresa e tal. Ajudei a minha irmã a ingressar no hospital, ela recuperou através de um remédio que era muito caro. Enfim, a nossa vida estava muito bem. Só que eu via minhas amigas se formando, entrando no pré-vestibular, em vários ProUni, e isso aqui, eu do lado de cá, isso não acontecia, porque na minha época não existia nada disso. Até para pagar a inscrição para a UFBA eu paguei, mas era impensável. Eu comecei a fazer pré-vestibular, eu chegava em casa chorando, porque eu dizia, minha mãe, eu nunca vou passar. Porque aquilo era uma linguagem muito diferente do que eu falava, né? Enfim, e aí eu deixo tudo na Espanha, vou para Portugal estudar, fazer ciências políticas e relações internacionais em Lisboa. E quando eu chego em Lisboa, quer dizer, eu saio do Brasil e vou para a Espanha e tenho que estar, me embranquecer esse tempo todo, né? Para poder sobreviver. Eu não tinha noção eu não tinha consciência racial, eu não tinha letramento racial, eu não tinha nada. Eu nunca ouvi falar de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento. Não, nunca tinha ouvido falar. Bem, chego em Portugal e vou para a Lusófona e me deparo com uma universidade cheia de pretos. Eu fiquei assim, estarrecida, porque Salvador, ia no campo, hoje já não é assim, felizmente, das universidades federal, você só via os carros e só via os brancos, né? Medicina não era pra gente, aquele lugar da faculdade não era pra gente. Então eu chego na Lusófona, encontro quase português, 10% de português e a África portuguesa toda ali. Então eu disse, aqui é meu lugar. Enfim, aí fui fazer ciências políticas, relações, estava muito bem no curso, entrei na CPLP, fiz amizade com os embaixadores, né, da África lusófona, e ia para as festas da Guiné Equatorial, fui amiga, enfim, aí comecei a vender e eu sempre tinha uma coisa para vender, porque a estética eu sempre cuidava. Aí se eu chegasse assim, elas já queriam saber qual era o lenço e tal, eu fazia aquilo, tome, é tanto. E vendia, sempre tinha meu peixe para vender. Da Bahia, né? E, enfim, e eu conheço o pai dos meus filhos na Lusófona. Porque uma pessoa que sai da Bahia, que sempre teve nessa dinâmica de trabalhar, nunca tinha ido na discoteca nem nada, encontra um preto, né? Que me diz uma coisa romântica. Então eu passei a ser aquela Gil que eu nunca fui, que eu nunca tinha sido em Salvador. Ninguém já me conhecia, porque eu já ia para discoteca, já comprava roupa mais... Enfim, com a ilusão, né? E ele era protestante, ele é protestante, a família dele toda é protestante. E aí eu passei a uma igreja chamada Metodista. E aquilo é uma coisa muito linda, porque eles tocam os atabaques, as mulheres vão vestidas, fazem panos, coisa linda africana. Eu me sentia parte daquilo. E ele é angolano. Então, quando eu ia para as festas de Angola, parecia que eu estava dentro do terreiro de Candomblé. E eu comecei a retornar para casa aí, nesse período. E daí aconteceu muitas coisas que o senhor já sabe, infelizmente não deu certo. Foi o princípio do meu fim, mas hoje eu começo a ter muito entendimento disso. Veio a quarentena. Bem, aí eu vou com ele para a Alemanha, vivi na Holanda, que era uma maravilha, me separo, vou para a Alemanha, e aí ele quer vir para aqui, venho atrás dele, cheguei aqui, fiquei aqui na Inglaterra. Enfim, veio a quarentena, e aqui eu passei a ser funcionária, coisa que eu nunca fiz. Eu trabalho no Hilton, agora estamos, por conta da pandemia, stand-by, né? Na pandemia, eu entro no coletivo. Mas antes de entrar no coletivo, eu já tinha feito aqui um grupo do WhatsApp, Mães Pretas na Europa. E comecei a chamar as mães que eu conhecia e tal. Por conta de uma live do AD, eu acho que foi
uma apresentação no TEDx que ele fez, né, no YouTube, eu comecei a entender o que era que eu estava atravessada por um racismo, que a culpa não era minha, nem era do senhor. Era de uma estrutura forjada para que todos nós estivéssemos naquela situação. Comecei a entender. Aí eu criei um grupo, comecei a jogar as lives. Aí foi que eu conheci a Djamila, fiquei louca, né? Pelos livros da Djamila, queria os livros da Djamila, enfrentei uma briga aqui com a crente que achava que eu não tinha dinheiro para comprar o livro da Djamila. Olha, uma coisa. Só que aí, as mães que eu coloquei, algumas eram brancas e com filhos pretos, se achavam brancas, se não são brancas, né? Para o Brasil são brancas, mas aqui elas não são brancas. E uma delas me disse, mas Gil, isso não me contempla porque eu não sou preta. Eu digo, mas criatura, sua filha é. Você é casada com angolana, olha sua filha, olha... Enfim, só quem ficou nesse grupo foi a minha irmã e minha prima. Eu fiquei super frustrada, eu disse assim, então eu tô louca, né? Só que o orixá, né, a ancestralidade vai afunilando pra gente ir chegando. Eu comecei aquela desconstrução, aquele incômodo. Eu não sei como foi que eu parei no Pais Pretos Presente no Instagram, porque isso aqui não era o meu mundo. Eu nem tinha Instagram, eu nem mexia no Instagram, eu sabia lá. E eu comecei a ver um Brasil, que não era aquele Brasil que chegava aqui desse enxofre que tá aí, que eu nem nunca vi a voz dele. Eu comecei a observar um Brasil incrível. Um Brasil que não era aquele que eu tinha saído há 20 anos atrás. Um Brasil com Silvio Almeida. Aí eu fui ouvir Silvio Almeida e eu fiquei encantada. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Bem, e aí eu parei no Pais Pretos Presentes e comecei a ouvir o irmão Humberto. E numa das lives dele, perguntei para ele, me diga uma coisa, qual é a palavra afro, né? Que eu possa me contemplar como mulher preta, sororidade, porque sororidade não faz sentido para mim. Aí ele falou aquilombamento, mas aquilo foi uma flecha de Oxóssi, pá! E eu falei aquilombamento, e ele disse, tem um grupo das mães, entrei lá no grupo das mães. E aqui tem um grupo de mães, de 240 mães brancas, e o nosso jeito de ser, de axé, de preto, a gente quer ajudar, a gente quer servir, e eu era assim no grupo. Ajudava, servia, interagia, mas eu não tinha certo feedback. Sobretudo por ser uma mulher sem marido, porque hoje eu não posso falar que eu sou mãe solo, porque é uma mentira, eu tenho uma rede de apoio incrível, elas estão aí, tem um senhor, não, eu não sou uma mãe solo, eu sou uma mulher solteira, eu tenho um apoio de muitas pessoas, e eu comecei a perceber, a ouvir, que o grupo era diferente. Quando era daquele coletivo, e elas começavam a falar de orixá, de uma naturalidade, né? Porque meu pai de santo, porque não sei o quê. E dando bênção, eu falei, meu Deus, isso aqui é meu mundo. Me encontrei, aí ali foi minha terapia. Eu gostaria de recuperar esses áudios para comparar a Gil que chegou no grupo e a Gil de hoje. Eu cheguei totalmente esfacelada, porque eu não era ouvida, eu era tida como uma candomblezeira aqui, sem ao menos ser. Eu nem sabia fazer um vatapá, eu não sabia fazer caruru, não sabia fazer nada, mas eu era baiana, né? Elas diziam que eu era candomblecista, sem eu ser. Aí um dia, uma teve um problema, veio aqui na minha casa, e eu dei um passe, porque foi o que eu aprendi com a minha mãe. Dar um passe. E eu tive alguma coisa ali, que depois ela recebeu o passe, saiu confortável, foi dizer que eu era candomblezeira todas, né? Então eu sou conhecida como a Gil candomblezeira, sem ser. Quer dizer, elas já estavam fazendo a divinação. Quando eu chego ali, então a irmã Kátia, de Xangô, fala alguma coisa do pai de santo dela e tal. E aí eu falei, minha filha, me deu um contato, me passa o contato. Aí, imediatamente ela me mandou mensagem no privado, me passou o contato. E quando passaram 5 minutos, eu totalmente descabelada aqui com a pandemia, que eu estava com muito medo da morte, que eu ia morrer, os meus filhos, quem ia ficar com os meus filhos. Meu Deus, eu sem mãe, sem pai, sem avó, eu estava desesperada.
O senhor me liga com um sorriso maravilhoso. Então, e só sorrir para mim, aí eu já queria falar, já queria dar um spoiler todo, né? Porque eu não tinha, apesar de minha avó ter sido uma mulher importante, que hoje é que eu tenho noção, que Dona, que hoje está aí, disse assim, minha mãe Maria foi a que me fez. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou metida? E aí foi que eu vim ter noção. Foi quando o senhor me liga com esse sorriso maravilhoso e eu toda descabelada. Peraí. Aí eu digo, eu queria fazer um jogo, eu sem experiência nenhuma. O senhor, sim, vamos marcar. Então marcamos para ir para adivinhação, né? Adivinação. E quando o senhor joga, o senhor diz, minha filha, você era para estar morta. E aí eu falei, meu Deus, mas eu não, né? Será que Kátia contou alguma coisa, houve alguma coisa? Não, porque eu não cheguei a falar. Eu não cheguei a falar disso. Porque eu sempre fui assim, não, eu sou igual a São Tomé, tem que ver para crer. Mas eu vi muito. E daí, quando o senhor começou a falar, e o senhor disse, não, minha filha, eu vejo aqui expansão. Falei, é mesmo? E eu não tinha nem pergunta para fazer, eu não sei se o senhor lembra, porque eu não tinha experiência. E aí, quando o senhor disse, você é de Oiá, eu falei, meu Deus. Aí as coisas começaram a casar, né? Eu fui estudar quem era Oiá. Eu digo, meu Deus, realmente sou eu. Aí eu conheci o Baba King. E quando o senhor me falou de expansão, não foi essa expansão ocidental que as pessoas pensam que vai ter o Ferrari. Não foi isso, não. Foi tudo que veio na minha frente. De conhecimento, eu passei a conhecer a Asa, a Catiúcia, a mãe da Catiúcia, aí o professor Jairo, né? Fui conhecer quem era Lélia Gonzalez. E aí eu só chorava. Eu passei por um afro-surto de indignação e eu comecei a ficar militante da cozinha e agoniar as pessoas. E todo mundo, de repente, não, a gente tem que fazer igual os testemunhos de Jeová. Tem que ir agora de porta em porta dizer quem é a gente. Eles mentiram. Aí conheci a doutora Sueli, que falou, não, minha filha, eu conheci seu pai, não sei o que, a doutora Sueli dos produtos da Yaomi. Aí comprei os produtos da Yaomi, né? Isso, comprei os produtos da Yaomi, aí passei a usar os produtos da Yaomi. E a expansão veio porque eu como sempre fui muito curiosa, comecei a estudar. Aí conheci a Suede Quintê, essa família Quintê, meu Deus do céu, eu fui fazer os cursos. Meu pai, eu era de curso para curso, de curso para curso, dormia 2 horas da manhã, de curso aprendendo. Só que, antes, eu esqueci de dizer, o que me trouxe realmente para o terreiro foi o curso do ebó epistemológico. Quando o senhor falou sobre que o terreiro, o senhor usou uma palavra, o senhor pode repetir agora, porque eu já não lembro bem, que o terreiro começa na cozinha, mas eu só chorava. Mas eu não entendia por que eu só chorava. Depois eu vim saber, por minha tia, que é uma tia que eu já não via há muito tempo, vim recuperar agora na quarentena, uma mulher de Xangó também, que ela me disse, Vaninha, sua avó, Mariana, que fazia as comidas do terreiro. Era minha avó que estava na cozinha do terreiro, fazia as comidas, fazia os ebó. E aí que eu vim entender a emoção, o porquê, né? Essa memória. Não, eu falei que o coração do terreiro é a cozinha, o coração. O coração do terreiro é a cozinha. E aí, foi ali que me trouxe para o terreiro. Eu falei, não. Quer dizer, aquilo que me negaram, que disseram, que inventaram. Eu não estou vendo aqui nada de matar ninguém, de pegar coração de ninguém. Eu quero saber o que é isso. Eu quero entrar nisso. Eu quero. E aí, quer dizer, o senhor me pega e me leva para o Curuzu. Isso é incrível. Nós não nos conhecemos. O senhor está em São Paulo. Eu estou aqui na Inglaterra. Quer dizer, eu tive que fazer esse curso do ebó epistemológico, fazer o jogo do buzo. O senhor me nomeou, me chamou Gil de Oiá. Eu passei a ser Gil de Oiá. E através do curso que eu vim entender que não era essa coisa de... Não, que era algo que eu poderia estudar, que eu posso fazer da minha vida uma mulher de terreiro
E eu trouxe o terreiro para dentro da minha casa. E começou a cuidar de Exu aí, não foi? Comecei a cuidar de Exu. Quer dizer, aí eu vim conhecer Exu. Eu vim entender, parar de reclamar que eu perdi tudo. Não, eu comecei a entender que a vida transita entre o caos e a ordem, e é preciso esse caos e a ordem para a gente estabelecer, né, o centramento de vida. Então, passei a entender muita coisa. Quer dizer, eu estou nesse processo de conhecimento, porque eu só sei que nada sei. Eu estou estudando. Aí as pessoas me ligam ou me perguntam, Gil, como é que faz jogo de búzio? Quer dizer, pensam que eu sou uma macumbeira daquelas, meu Deus. Entendeu? Eu não sei nada. Eu estou aprendendo agora, só que eu sou muito curiosa. Então, eu vou à procura do conhecimento. O senhor me deu, né? Colocou o obi, colocou a pimenta, me deu 21 dias de alfó, que surgiu um efeito incrível na minha vida de voltar a ser aquela mulher que eu era lá do Curuzu, porque eu estava muito assim, né? De tanta porrada que eu tomei, de estar tão despotencializada, porque eu sou uma mulher preta, apesar de estar na Europa, as pessoas dizem, tá aí na Europa. Eu sou uma mulher preta, gente, eu não saí dali com um passaporte bonitinho, como elas vêm aqui, não. Eu tive que passar 5 anos na fila da polícia para pegar um passaporte europeu. E todas as humilhações que a gente tem que passar, elas, quando me vê aqui uma branca, elas não me respeitam, pensam que eu né? Ou tem um homem por trás. Quer dizer, então, o Senhor me deu ferramentas para eu sobreviver aqui e valorizar aquilo que era da minha avó. Isso é grandioso demais. Porque eu agora quero saber quem foi minha avó. É uma herança de direito minha, né? Uma mulher de Oxum, uma herança de direito minha. Então é uma história que, claro, que não é para ser banalizada, não vou por aí contando, mas quando o senhor me chamou, eu falei, não, vou lá, porque eu tenho que contar isso, tenho que fazer as boas trocas, como o senhor me ensinou, porque eu sempre fui uma mulher das trocas boas, das trocas justas. Sempre fui, né? E por ter essa natureza assim, de ser reta, sempre apanhei até da própria família. Então eu me encontrei nesse quilombo, que é o quilombo da Crias, que é o do babá, do professor, e de toda a expansão que o senhor falou. Né? Porque foi um mundo, é uma família. Hoje é uma família grande. Então, como hoje eu não me sinto só, desamparada. Não, eu tenho uma família. Eu viajei agora porque o senhor sabe que tive que viajar. As minhas irmãs estavam... Eu disse, agora eu estou na Espanha. O senhor me liga, filha, e aí, como é que tá as coisas? Quer dizer, minha família, minha tia, eu não posso estar chateando ela com as minhas coisas, porque fica preocupada. Então, hoje eu tenho uma família incrível. Né? Quando eu digo, gente, eu estou cansada dessa quarentena. Aí a gente se fala, a gente faz troca. Hoje eu já faço até receita de chá, né? Estou aqui com o meu chá de alecrim. Quer dizer, coisas da natureza que eu tinha aqui que eu não fazia. Colocar um incenso na casa. Hoje a minha língua está mais afiada. Então, boto coloco a pimenta da costa e vamos que vamos, né? Já ninguém pode com o Gil. É isso, que coisa maravilhosa, minha filha, que depoimento potente, é isso, né? Quer dizer, nunca, né? Quer dizer, o terreiro nunca saiu de dentro de você, mas veja o quanto nos potencializa esse enegrecer, não é? Quer dizer, e esse movimento de compreensão da nossa ancestralidade. Não é? Quer dizer, a sua avó era uma rainha negra, uma ancestral rainha. Então, é fundamental. Você é a continuidade dela, porque nós somos continuidade daqueles que vieram antes. Estou muito feliz por esse depoimento. Muito obrigado. E é bom que a gente, né, vai matando as saudades, a gente vai se falando, as pessoas estão aqui. Só axé, 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 que lindeza, que fala potente, você é a potência, Ana Paula falando. Então, é isso, não é? Quer dizer, nós estamos fazendo boas trocas,
oferecendo, não é? Quer dizer, nós temos a nossa cultura, a nossa epistemologia, os nossos orixás, nós temos a nossa força ancestral e nós precisamos dizer. Então, por isso que eu fiz questão que você viesse, eu sabia que seria esse raio que iluminaria o céu. Por isso eu fiz questão que você viesse. Muito obrigado. Xangô mesmo abençoe, Nhansã mesmo nos abençoe. Saúde e vida longa a você. Dê um beijo nas crianças e, né, no segundo semestre estaremos juntos aqui presencialmente. Beijo, filha. Com certeza, meu pai, sua bênção. Eu que agradeço a todas as irmãs, eu que agradeço o meu coletivo, agradeço o senhor. O terreiro está aqui dentro da minha casa, meus filhos estão aprendendo em Urubá, né? Meu filho fala de Xangô, minha filha fala de Emojá, e é uma lindeza. Quer dizer, o terreiro veio aqui, né, com esse entendimento da responsabilidade que é ser de axé. Então, o senhor continue com essa formação de ebó epistemológico. E que todos, porque é o nosso legado civilizatório, né? Independente de a pessoa ser cristão ou que seja, é um legado nosso. Se é preto, você tem esse legado. Então, você precisa entender, compreender e respeitar. Não é isso? Muito obrigada ao senhor e muito axé para nós. E continue aí se cuidando, viu, meu pai? Axé, e para toda a família Crias. Isso. É o nosso legado civilizatório. Axé, filha. Um grande beijo.